E como eu sempre postei muito, né? Depois da cirurgia eu fui postando mais e mais e mais. É, Óbvio que muitas pessoas vinham conversar comigo, né? Uma delas foi a Juliana, que depois se tornou uma grande amiga, grande conselheira. A mãe dela também, a Bernadette, também virou minha amigona. Essas coisas, né, da vida virtual que passam para a vida real. E uma pessoa, né, uma senhora chamada Cleide, me procurou. Ela lembrou disso, porque eu não lembrava, né? E falou: eu gostaria de conhecer o teu médico, né? Ele não tá nessa lista dos famosos e a consulta, eu não queria gastar dinheiro, né, pra para ir me consultar. Eu falei assim, bom, já que você não conhece ele e gostaria de conhecer, que tal se você me acompanhasse na retirada dos pontos? Daí você conhece o doutor e se você gostar dele, você marca uma consulta. E, e essa senhora foi comigo, né? Me encontrou lá no hospital, foi comigo, entrou comigo na sala, né? Para tirar os pontos. Eles dois conversaram, se entenderam. Posteriormente, ela também operou e, e assim foi indo, né? Eu me lembro que a Juliana, logo em seguida, fez mama e abdômen. No dia que a Juliana operou, a Sueli Correia Arruda, que também é uma querida, ela também amiga até hoje. A gente se fala muito pelo Facebook, eu acompanho a vida dela bastante. Ela falou assim, Adriana, o doutor pediu para te avisar que a cirurgia com a Juliana correu bem e ela tinha ido, a Sueli tinha ido nesse dia fazer a consulta dela para operar, né? E assim foram cada vez mais vindo pacientes, uma pessoa perguntando para um, para outra, assim, tipo uma pirâmide, sabe? De uma veio outra, que vieram outras, que vieram outras, que vieram outras, e a coisa tava crescendo, crescendo, crescendo. E eu insistia nessa história de grupos, né? Principalmente porque eu via que vários médicos tinham os grupos deles, né? Eu tinha sido expulsa já umas 2 vezes daquele grupão aí de Curitiba, porque eu vivia postando coisas do Dr. Khaled. Eu tava tão feliz comigo que eu postava toda hora. A gente naquela época tirava foto do cartão dele, o cartão de visitas dele, né? E postava. Quando pediam indicação, ele não tinha ainda esse cartão virtual, não tinha toda essa comunicação. E eu me lembro, né, entre ter sido expulsa, eu não sabia que existiam essas regras nesses grupos, que esses grupos pertenciam a secretárias de médicos, né? Não eram grupos de pacientes, eram grupos de secretárias de médicos. E tinha lá os top, né? Batman e Robin, que a gente apelidou de Batman e Robin. E essas secretárias que agiam combinadamente, pô, expulsaram a gente. Me expulsaram primeiro umas 2 vezes, falavam que eu era muito briguenta, encrenqueira. Eu continuo briguenta e encrenqueira até hoje. Não seja por isso. Só que agora eu sou briguenta e encrenqueira no meu grupo, eu que dou as regras. Não tolero também várias coisas, principalmente essas atuaçõezinhas assim, sabe? Enfim, dessa gente que não tá lá só para criar caso. Eu achava que eram grupos sérios, mas não são grupos sérios, sabe? Grupo sério é grupo de paciente. Grupo não sério é grupo de gente que tá lá para angariar negócios, sabe? E angariar negócios não é para todos, porque se elas recebessem de outros médicos, elas deixavam passar. Agora, um específico, uma pessoa que ainda não estava famosa dentro daquele grupão, aí não podia, sabe? Aí eu era problemática, aí no decorrer desses anos, né,
elas foram expulsando todas as operadas do Dr. Khaled. Engraçado, né? Por que só as operadas dele são expulsas dos grupos, sabe? Então, não é só porque ele tem um grupo próprio, porque tem vários médicos com grupos próprios, sabe? Então, grupos próprios, né? É uma coisa muito esquisita. Muito esquisita, muito chata, muito desleal. Eu acho o que deveria ser liberado que para os médicos terem os grupos deles, sabe? Que existem algumas regras que são impostas pela Confederação. Desculpa. Algumas regras que são impostas pelo Conselho Federal de Medicina que eu discordo. Eu discordo também de regras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu acho que os médicos deveriam poder postar os antes e depois. Tem médicos nos Estados Unidos que postam o antes e depois, inclusive de pacientes que não deram certo, sabe? São médicos bem ousados, bem e respeitados no meio, sabe? Não dá para só ficar postando coisas maravilhosas, né? Tem coisas que não dão certo, sabe? E tem coisas que as pessoas chamam de erro médico que não são erros, sabe? A pessoa muitas vezes está insatisfeita, estaria insatisfeita de qualquer maneira, com qualquer coisa, e, e vai culpar o médico de que a coisa não ficou como ela gostaria que ficasse. Você não sai outra pessoa do centro cirúrgico. Você não entra e sai de um jeito e sai outra pessoa. Você entra e sai a mesma pessoa. Seus problemas não diminuem, sua dívida no banco não diminui, inclusive pode aumentar, né? Se você operou. E eu acho que esse trabalho de aceitação é o grande pulinho do gato, né? É o grande pulo do gato nessa história toda. Porque você você tem que aceitar as suas limitações, né? Você tem que entender que muito é o seu DNA, muito é o cirurgião, muito é o seu cuidado pós-operatório. E tem muitas coisas que nada vai solucionar. Nada, nada, nada. Você precisa entender isso. Eu acho que o grande sucesso das minhas cirurgias tem sido exatamente isso. Tem sido eu saber que eu tenho uma base boa, né? O médico que eu escolhi é excelente. Os cuidados que eu tenho hoje comigo também são o fator que dá o plus, né, na cirurgia. E eu acho que é isso. Eu acho que essa fala é essa. É essa.